É o Código Aberto chegando para você nessa 11ª semana dessa temporada em que nós conversamos sobre adoração. Obrigado pela sua companhia e porque você incentiva o Código Aberto. Hoje no programa, de uma forma muito especial, nós queremos falar sobre adoração, mas adoração do jeito correto, adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos aprender como adorar melhor a Deus. E para ajudar você e para me ajudar a aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu tenho aqui os meus convidados do dia. Tudo bem com vocês? Muito bom tê-los aqui. Joia. Maravilha. Eu vou começar apresentando aqui o Isaac, então. Tudo bem com você, Isaac? Tudo bem, graças a Deus. Beleza? Beleza. Eu sei que você trabalha aqui na Novo Tempo, né, Isaac? Exatamente. O que você faz aqui mesmo? Já esqueci. Eu trabalho com edição de alguns programas aqui, a gente está gravando, né, o Código Aberto, chega lá em cima, a gente trabalha com edição para finalizar o arquivo para ele ir para a TV do jeito que a gente assiste. E você é natural da onde? Eu sou nascido de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu nunca morei lá. Eu já morei no Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Amazonas. Não tem aí uma estadualidade específica, assim. Entendi. Mas o teu negócio, então, a maior parte da sua criação foi aonde? Só pra gente, vamos, né, deixar algum estado adotar esse menino Digamos aqui. aí 80% capixaba, 80% paulista. Ah, então tá bom. Legal ter você aqui, Isaac. Sua família tá onde agora, assim? Seus pais, não sei como que é, se tem irmãos? Meus pais estão morando ali no Campus 2, que fica situado em Engenheiro Coelho, no nosso colégio. E eu tenho 3 irmãos, inclusive 2 deles são gêmeos, um casal de gêmeos. Que legal. Quer mandar um abraço pra eles aqui? É o bom momento pra isso. Tá ok. Um abração pro Matheus, pra Rebeca, pra Tamara, pro seu Argeu e pra dona Tânia, tá? Amo muito vocês. Que legal, tá certo. Bom ter você aqui, valeu pela sua presença. E vamos apresentar o JR, que está aqui ao centro hoje. Aliás, o João Ricardo, né? João Ricardo. Na hora de apresentar o João Ricardo, mas depois já vira o JR de novo. Tudo bem? Isso aí, tudo jóia. Graças a Deus, uma honra estar aqui. Um prazer muito grande. O prazer é nosso de te receber, você que é o cantor do dia, né? Você que vai dividir com a gente daqui a pouco uma música aqui. Obrigado por vir participar do programa. E você é carioca, né? Carioca, não da Gema, mas de São Gonçalo. Por que não é da Gema? Explica aí. Da Eu Gema nunca entendi esse negócio de carioca da Gema. O pessoal fala da Gema quando você é nascido na capital, né? Rio de Janeiro, né? Na verdade, nasci em São Gonçalo, que fica ali vizinho de Niterói, né? Do outro lado da poça, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Entendi. Tá certo. Sabe que eu não conheço o Rio de Janeiro ainda, viu? Depois tem muita coisa me legal. Leva lá para me apresentar para a cidade maravilhosa e para São Gonçalo também, que deve ser maravilhosa. São Gonçalo não é tão assim, né? Assim, dentro do Rio de Janeiro tem muitos lugares bonitos, assim. São Gonçalo tem muita gente boa. Legal. Muita gente eu boa. Conheci uma pessoa que é muito gente boa de São Gonçalo, que é você. Obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? E eu tenho a Ingrid comigo aqui hoje. Olá, também. Tudo bom, Ingrid? Tudo bom, tudo ótimo. Beleza. Você é paulista? Sou paulista, meu. Paulista ali da Zona Leste. Isso mesmo. Qual que é a tua igreja lá? A minha igreja é a Igreja de São Miguel. Quero mandar um beijo para vocês. A igreja querida. E o legal é que lá em São Paulo, a Novo Tempo tá em canal aberto, tá em né? Canal aberto, há poucos dias aí. Uma bênção, né? Várias pessoas já estão aí comunicando a outros sobre Sintonizando o canal. a Novo Tempo. Tem agora o privilégio de assistir de forma gratuita, né? Com um sinal bom. Pega bem, a imagem é boa lá onde você mora? Pega bem. Pega bem, Tá bom. Tem que melhorar alguma coisa ainda. Tá certo, mas Posso vamos mandar lá. um outro beijo? Claro, Quero mandar até um 2. beijo para a igreja de Irati, lá no interior do Paraná. Um beijo especial para minha irmã, Artusa, que fez aniversário agora, dia 29. Um outro beijo para o meu cunhado, que vai fazer aniversário também agora, dia 13 de setembro. E para minha sobrinha, Fernandinha. Estou morrendo de saudade. Eles moram longe. Dá um beijo especial para eles e para a igreja de Irati. Em breve estarei aí. Que legal, tá certo. Já tá vendo como que tá o negócio aqui? Um beijo, daqui a pouco eu tô aí com vocês, tá certo. Legal ter você hoje aqui com a gente, viu, Ingrid? Obrigada. Valeu pela sua presença e valeu pela sua companhia também. Você que acompanha, você que participa do Código Aberto pelo nosso blog, você que está ligado aqui nos acontecimentos através do nosso Twitter. Valeu, continua com a gente, especialmente agora que a gente vai orar. Então, você pode fazer oração pra gente hoje? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigada pela oportunidade que nos dá a cada um de nós de estudar um pouco mais da sua palavra, Senhor. Venha estar conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria e discernimento para entender um pouco mais. É isso que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração e eu já vou para o nosso quarto convidado aqui do programa de hoje. É um pastor, ele enviou um vídeo para a gente com a participação dele, trocando algumas ideias, dividindo experiências. Vamos ouvir aqui o que o pastor tem para falar para a gente. É o pastor Rodrigo Bertotti,
Vamos lá, Pastor Rodrigo, fala com a gente. Nessa semana, nós estudamos sobre adoração. Vários povos, eles adoram diferentes deuses e diferentes formas de adoração que existem, obviamente. Nós estudamos, por exemplo, sobre os muçulmanos. Adoram Alá. Eles adoram, chegamos a ter relatos de 5 vezes por dia. De diversas formas, ajoelhados, voltados para a sua terra. Alguns outros povos, eles chegam a adorar sacrificando seu corpo, se cortando para ter sangue e atrair os deuses. Existem também povos que adoram imagens. E ao adorar imagens, eles se curvam diante da imagem e começam ali a sua adoração àquele Deus falso, mas a um Deus que eles creem e adoram. Então, os muçulmanos, por exemplo, eles são rigorosos na adoração ao seu Deus. Eu morei certa vez com 3 muçulmanos e eles tinham uma única janela no quarto. E era nesta janela que eles tinham que adorar o seu Deus. Era interessante porque no calor todos nós queríamos dormir na janela. E às vezes a gente dormia na janela, mas 6 da manhã. Quem estivesse ali na janela deitado tinha que sair, porque os muçulmanos se ajoelhariam diante daquela janela para adorar o seu Deus, mesmo que sua terra estivesse distante. Como você adora a Deus? Como nós devemos adorar o nosso Deus? A Bíblia nos apresenta e chega a dizer que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito e em verdade nada mais é do que colocar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus sobre tudo, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, há uma verdadeira adoração. Na verdade, imagine um guarda-chuva. Quando nós colocamos Deus como o guarda-chuva da nossa vida e todas as nossas prioridades sob esse guarda-chuva, nós estamos colocando Deus completamente em primeiro lugar. Maravilha, obrigado Pastor Rodrigo Bertotti por ter enviado o vídeo aqui pra gente, a sua participação. Pastor Rodrigo, que trabalha atualmente aí no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre. Então, um grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul, um grande abraço para a cidade de Porto Alegre, com a TV Novo Tempo, vocês que acompanham e têm aí a Novo Tempo em canal aberto na cidade de vocês. Espero que vocês estejam gostando e participem cada vez mais com a gente aqui do Código Aberto. O Pastor Rodrigo deu uma introdução para a gente aqui sobre o tema, sobre o assunto. E o interessante é o seguinte, o tema da adoração, ele sempre foi central na história do grande conflito, desde lá do céu e continua até agora, passando pelo tempo em que Jesus viveu aqui nesse mundo também, né? Eu acho interessante nessa questão da adoração, como esse problema começou lá no céu, e às vezes eu ficava perguntando, como que um lugar perfeito, onde não havia pecado, aconteceu o que aconteceu? E eu fico pensando assim, parece que quando a perfeição não é suficiente. Poxa, Lúcifer era o primeiro do céu, sabe? De todos os anjos, até tem uma escritora cristã chamada Ellen White, que ela escreve um pouco da aparência dele. Ele tinha uma testa maior, ele tinha um ar mais imponente, assim, tipo de soberania mesmo, né? Isso não era suficiente para ele. Tinha ciúme de Jesus, tinha ciúme de Deus. Aí ele começou com aquela viagem de colocarei o meu trono nas mais altas nuvens e tal. E aconteceu essa desgraça toda que a gente viu. E acabou envolvendo a gente, né? O problema que começou lá, acaba envolvendo a gente aqui também. E hoje, o negócio do inimigo de Deus, o negócio de Lúcifer, ou de Satanás, é tentar brigar com Deus pela nossa adoração, né? Ele tenta fazer com que nós o adoremos as coisas que ele cria, em lugar de adorarmos a Jesus Cristo. É legal que aqui no Guia de Estudos vem contando um momento em que teve essa briga aí pela adoração, né? Lucas, capítulo 4, do verso 5 até o verso 8. Vamos dar uma lidinha aqui agora? E quem está em casa vai acompanhar a gente também agora, nesse momento de leitura da Bíblia. Lucas, capítulo 4, do verso 5 até o verso 8. Deixa eu ver aqui quem já encontrou aí. Alguém já encontrou? Isso, pode ler para mim então. 4 a 8? Isso, do verso 5 até o verso 8. O capítulo 4. Capítulo 4, do 5 ao 8. Isso. E levantando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus
respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Esse aqui é um momento de tentação, né? Satanás tentando coagir Jesus a adorá-lo, pedindo. E ele foi ousado aqui, né? Ele não foi só tentando fazer com que nós adorássemos a ele no lugar de adorar a Cristo. Ele tentou fazer com que o Criador adorasse a criatura. E eu acho interessante que Satanás, nessas 3 tentações, eu acredito até que foram mais, viu, Fábio? Não sei, né? É uma opinião minha, assim. E ele, nessa tentação específica aqui, é a questão, talvez, da posse, propriedades, riquezas, enfim, tudo que vem por essas coisas. Eu acredito que uma das grandes artimanhas de Satanás hoje é essa questão do consumismo desenfreado. Você tem o último carro que saiu, mas enquanto você saiu da concessionária até a garagem da sua casa, saiu um outro. Aí você, não, esse aqui já não serve mais para mim. Aí você quer vender e comprar um outro. E você acaba se desviando de Deus. Não é errado você ter um bom carro, nada, não é isso que a gente está falando aqui. Mas esse, como eu poderia dizer... Você vira refém, né? Exatamente, ótima palavra. Você vira refém desse consumismo desenfreado e essa coisa de querer poder, de querer bens, de que, sei lá... E acontece muito isso aí com computador, né? Esses equipamentos eletrônicos, né? Eletrônicos, eu tenho 2 blogueiros aqui hoje, né? Gente que está linkada aí, que é muito envolvido com isso. A gente acaba de comprar um computador, daqui a pouco já tem um novo, eu tenho que comprar de novo, né? Parece que é uma pressão externa. E eu acabo me esquecendo do mais importante, que é do meu relacionamento com Cristo, e buscando esse tipo de coisa que não preenche. Foi interessante você ter citado esse exemplo aí, dessa questão de consumismo e tal. Eu tinha acabado de abrir aqui a Bíblia em Eclesiastes. Né? Eu queria ler especificamente aqui o capítulo 12, no finalzinho. Mas Eclesiastes, só para recordar, ele é aquele livro que fala da futilidade das coisas. Né? De um homem sábio que viveu, teve tudo que precisava, teve tudo que não precisava, muito mais. Foi uma das pessoas, quem sabe, talvez a mais rica de todo mundo, de todos os tempos. Né? E ele fala, tudo é fútil, tudo é fútil. Só que olha o que ele fala aqui no capítulo 12, versículo 13, já no finalzinho, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Eu gosto da versão, na verdade, da nova linguagem de hoje, que ele fala assim, tema a Deus, porque é para isso que você foi criado. Então, o nosso objetivo de vida, o foco da nossa criação foi para a adoração, foi para o temor e a glória a Deus. Né? Então, tudo de mal acontece na nossa vida porque a gente perde isso do foco. Aconteceu isso com Satanás. Ele perdeu isso de foco, ele quis tirar o foco da adoração de Deus para si mesmo. E aconteceu tudo o que está acontecendo hoje. Não só com ele, mas conosco também. Isso que eu acho que o grande problema foi esse, né? Ele conseguiu envolver todo mundo dentro da ganância dele e despertar em nós, através dos erros que ele cometeu, e aí a gente tem, claro, a nossa parcela nisso daí também, despertar na gente esse tipo de desejo vazio, de busca por coisas que nunca vão preencher a gente, né? Por mais que eu tenha, por mais que eu compre, por mais que eu faça, por mais que eu aparente, eu nunca vou ser completo enquanto eu não tiver a Cristo dentro do meu coração. Mas a Bíblia fala que esse Cristo procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade também. Vamos fazer assim, vamos dar uma paradinha aqui. Na volta do intervalo, eu quero entender por que Cristo falou isso. Por que em espírito, por que em verdade? Não pode ser só em um? Tem que ser nos dois? Tem um dos dois que é mais importante ou que é melhor do que o outro? Fica ligado com a gente aqui, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. E na volta, vamos ver se a gente consegue responder algumas questões. Por que foi que Cristo pediu para nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade? Fica ligado no Código Aberto, o intervalo é bem rapidinho e já já a gente está de volta. Código Aberto de volta aqui para você pela Rede Novo Tempo. Valeu pela companhia e continua ligado com a gente aqui. Nosso assunto hoje é como adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade. O que significa tudo isso? Nós estamos falando ao longo de toda essa temporada aqui sobre adoração. O nosso guia de estudos dessa última temporada vem falando sobre adoração. Mas já está acabando essa temporada, já está chegando no final. Então você fica bem esperto. Entra aqui, a gente está colocando o link para você aqui na tela.
Você vai ter o link também lá no nosso blog de como você já ficar por dentro do tema da nossa próxima temporada aqui do Código Aberto. Na próxima temporada nós vamos falar sobre o livro de Gálatas, o Evangelho segundo Gálatas. Então, fica ligado com a gente, acompanha o Código Aberto e já corre atrás do seu guia para a próxima temporada também. Mas enquanto nós estamos nessa temporada aqui, o nosso tema, o nosso assunto é adoração. E no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, Jesus ele dá uma orientação, né, uma orientação especial para uma mulher. Qual que é essa orientação? Quem que pode ler aí para mim? João, capítulo 4, verso 23. Lê para mim, Ingrid. João, capítulo 4, versículo 23, nos diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Isso. Por que Jesus falou isso? Por que adorar em espírito e em verdade? Eu não posso adorar só em espírito? Eu posso adorar só em verdade? Tem um dos dois que é mais importante do que o outro? Eu acredito que essa adoração em espírito e verdade é como um avião que tem duas asas. Você não pode voar só com uma ou só com a outra. Uhum. Né? Adorar em espírito seria aquela questão de você amar a adoração, você fazer aquilo por amor. E em verdade é a observância da lei, né? Você seguindo os preceitos, os mandamentos de Deus. Então por isso que essas duas coisas têm que andar juntas. Uma delas está errada, assim, somente uma, como somente outra também estaria errado. Não é aquilo que Deus quer e gostaria que nós fizéssemos. Na verdade é o equilíbrio. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio. Sim, com emoção, demonstrando amor, adorando, louvando, mas também na razão, na convicção doutrinária. Né? Viver aquilo que você acredita, né? De forma convicta, de forma racional e completa. Né? Acho que... Eu vou partir para dois extremos aqui para a gente conseguir entender qual que é esse equilíbrio. Né? Parece que às vezes tem gente que vai na igreja só para chorar, né? Eu lembro que na época da faculdade, um professor brincava com a gente, né? Ele dizia assim, tem gente que vai na igreja e quem chora na igreja chora em casa quando assiste novela também, né? E, enfim, não é por aí, né, o caminho. Não é errado chorar na igreja, sim, mas ir na igreja só para colocar as emoções, para aflorar as emoções, eu acho que não é o melhor caminho também, né? Não. É uma questão de sinceridade de coração, né? Por exemplo, uma situação muito ruim acontece, por exemplo, um carro bate, eu perco ali, vamos dizer, meus familiares. Aí eu começo a chorar ali, pensando, né? Será que se eu chorar uma meia hora vai ser suficiente para eu sentir o suficiente, né? Para eu demonstrar minhas emoções? Será que se eu ficar me lamentando aqui mais de 2 horas vai ser o suficiente para, né, justificar tudo isso daí? Não, eu não preciso pensar nisso, porque, nossa, doeu meu coração, eu vou estar, assim, a flor da pele, aquilo ali que aconteceu. Então vai ser natural, vai aflorar o natural. Eu não preciso forçar, eu não preciso racionalizar aquilo ali. Da mesma forma é na adoração. É o meu sentimento genuíno. Algumas semanas atrás a gente estudou sobre os Salmos, né? Lá Davi era genuíno. Em cada sentimento que ele tinha, ele não desassociava uma coisa da outra. A gente tem essa mentalidade de que eu preciso estar alegre para poder ir lá e adorar, eu preciso estar feliz. Não, é justamente nos momentos de angústia, de tristeza, que os meus sentimentos precisam estar conectados com Deus, porque Ele vai ver a genuinidade do meu coração e vai poder atuar. É isso mesmo. E tem um lance assim também, né? Parece que tem gente que vai à igreja no momento da adoração para ver o que os outros fazem, né? Olha lá, tá chorando de novo, né? Esse espírito que eu acho que é o espírito condenável, né? Uhum. Se a pessoa se emociona, não tem problema nenhum dela chorar. Agora também a gente não pode fazer o culto virar aquela coisa, o Guia de Estudos até fala que em algum momento... das lamentações, né? Exatamente, vira um funeral a igreja, né? Funeral no sentido de tristeza. Eu não estou adorando. Se eu não chorar, eu não estou sendo suficientemente adorador. Né? E o outro lado eu vou à igreja, eu sento, vou embora de forma fria e calculista. Uhum. Também está errado, né? Que a gente pode falar como se fosse a verdade, né? Uhum. Uma coisa fria, uma coisa sem propósito, uma coisa sem sentido. Extremamente formal. É isso daí que também não pode acontecer de jeito nenhum na igreja, né? Como atingir esse equilíbrio, então, de conseguir unir o espírito à verdade, a adoração com a emoção, junto com aquela adoração da razão? Qual seria o caminho para a gente conseguir alcançar esse objetivo que é o sonho de toda a igreja, né? Uma adoração sincera, uma adoração que flui normalmente.
A Ingrid citou essa questão do equilíbrio e eu acho que nas nossas igrejas uma coisa que eu acho que talvez atrapalhe um pouco, como eu sou músico, eu vou arrastar a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que, assim, às vezes nós temos muitas músicas que elas são muito depressivas, até mesmo na sua execução. Não estou dizendo que você tem que fazer uma baderna dentro da igreja, não é isso. Mas eu acho que você pode ter momentos alegres da adoração, momentos felizes, e tem aquelas músicas como que são mais lentas, mais tranquilas, que são para você, né, de repente, uma oração, uma coisa assim, mais preparando você para um momento de abertura da palavra. Então, acho que essas duas coisas poderiam ser equilibradas melhor. Porque às vezes você chega na igreja para cantar, tá me fugindo a mente agora, mas tem um hino que a gente canta na igreja que minha esposa até um dia falou assim, nossa, tipo, o que a gente está cantando não tem nada a ver com a letra da música, porque a igreja cantando morta, as pessoas estão cantando, a pessoa está lá no piano, quando não é piano é o playback, e aquela coisa de mornidão, e você fala assim, puxa, mas que adoração, assim, tabajara, né, cara? Uhum. Assim, mal feito, assim, não é aquela coisa de coração. Foi por isso que eu falei em outro programa que a gente participou aqui, que muitas das vezes a gente vibra muito mais com o Brasil na Copa, a gente tem aquela coisa da emoção, assim, mas dentro da igreja, quando alguém se bate, que é uma coisa que eu particularmente acho, se você discordar, eu peço para você o seu respeito, por favor, não me apedreje. Mas eu acho, JR, que toda vez que tem um batismo na nossa igreja, a gente devia aplaudir. Aplaudir mesmo, bater palma, isso não é falta de reverência. Gente, uma pessoa que está deixando as garras de Satanás para os braços de Jesus. Cara, que coisa melhor para você comemorar do que isso? A festa no céu. Exatamente. Né? E tem o batismo. Amém. Se alguém grita um aleluia, ninguém já olha, cara, o que é isso aí? E não tem. Eu acho que a gente poderia ter uma coisa assim mais calorosa, aquela coisa de irmão, tipo aquela coisa do pai, do filho pródigo, quando volta para casa. Esse filho estava morto e reviveu. Vamos fazer uma festa, abraça, faz. A gente não tem isso. E eu acho que a gente poderia ter mais essas coisas. Isso não é ser baderneiro, isso não é ser bagunceiro e nem fazer da casa de Deus um chiqueiro, uma bagunça total. Não é isso, mas a gente poderia ser mais feliz. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem aquela alegria contida, zipada, como a gente falou em outro programa aí. Uhum. Eu acho que uma coisa também que atrapalha muito é a gente enxergar a adoração de uma forma distorcida. A adoração, ela é algo em si mesmo. Ela é o produto final. Ela não é um meio para você alcançar alguma coisa. Eu não adoro para alcançar bênçãos. Eu não adoro para que eu seja justificado dos meus pecados. Eu não adoro para alcançar riquezas ou qualquer coisa parecida. Eu adoro simplesmente porque eu adoro. Né? Mas as outras coisas, elas já são meios para alcançar isso. Você citou a música. A música ela é um meio, ela não é o fim em si mesma. Exatamente. O sermão, a oração, a caridade, elas são meios de você adorar. Né? Então, quando eu completo essas coisas, é o que a gente falou, né? Em espírito, em verdade, ou seja, eu entendo que eu preciso fazer isso e eu sinto que eu preciso fazer isso, então a gente chega a um fim. E esse fim é a adoração, é a parte completa. Eu fui convencido por uma coisa aqui, enquanto eu escuto vocês falarem aí. A igreja sou eu. Exatamente. Né? Eu que represento a igreja. Eu li algo outro dia que eu achei muito legal. Falava assim, a igreja é você com um propósito. Né? Então, quem sabe esse não seja o nosso propósito aqui de levantar essa bandeira na igreja. Eu preciso começar a fazer diferente. Na lição de quarta-feira aqui tem eu grifei um pedaço aqui que eu achei muito legal. Uma frase que fala assim, os verdadeiros adoradores amam a Deus e por causa desse amor procuram servir-lhe, obedecer-lhe e fazer o que é certo. Então é tudo centralizado no amor. É isso mesmo. E a adoração, o foco da adoração é o amor em resposta àquilo que Cristo faz por mim a cada dia, né? E sabe que o amor, creio eu, é o único, sei lá, objeto que ele é tanto racional quanto emocional. Você já parou para pensar? O amor ele é tanto um sentimento como uma escolha, como algo que você pensa em fazer. Né? Então, por isso você falou, é realmente focado no amor, porque o amor vai te permitir usar tanto o coração para sentir as emoções e usar a mente para tomar as decisões que você precisa. O amor ajuda a aflorar, né? Pode falar. Uma verdade cada um tem a sua forma de se expressar, né? Tem pessoas que são mais emocionais, que se emocionam mais. Tem pessoas que são mais racionais, mais duras. Mas o fato é a adoração mesmo. Acho que o coração sincero, a devoção, né, com Deus, a mente, alma e força, né? Eu acho que o equilíbrio é exatamente esse. Eu acho que no dia a dia a gente tem que buscar o equilíbrio. Não é fácil. Às vezes você chega na igreja assim, aí de repente toca o coração. Às vezes eu choro no culto. E não choro assistindo novela. Dificilmente assisto novela, mas eu não acho errado. Acho que às vezes você está
mais sensível e você chega na igreja, ouve alguma coisa, toca o teu coração, você chora. Mas tem vezes ali que a gente está ali para aprender, para ouvir. De repente, você ouve um sermão e acaba sendo até um pouco, né? Vem uma disciplina um pouco mais duro. Mas é importante também você ter uma mente voltada mais ao racional, porque você recebe uma informação de maneira mais séria. E eu acho que Deus ele nos convida a isso, né? Da gente adorar com força, com amor e com verdade, né? Uma coisa que às vezes eu fico pensando é que muitas das vezes a gente quer ir para a igreja para assistir um show. Uhum. Entretenimento. Entretenimento. Tipo assim, a pregação tem que ser boa, a música tem que ser boa. Isso não foi legal para mim, não rolou. Ou se não chorou, não foi bom, né? Não foi bom. Então, o termômetro é a minha emoção. Eu acho que quando né? você vai com o sentido de adorar, mesmo quando você vai com o coração aberto para adorar, cara, o sermão pode ser ruim, mas ele vai falar, o Espírito Santo vai falar para você. A música pode ser a pior, a mais desafinada possível, mas para você vai ser o melhor cântico que você ouviu na sua vida. Então, quando você vai com o propósito de adorar, tipo assim, não são as imperfeições das outras pessoas, até porque você é imperfeito também. Então, nada disso vai te atrapalhar, você vai lá com um propósito. Sabe aquela coisa da mulher que estava com aquela hemorragia, que ela falou assim, se eu apenas tocar o vestes, cara, não estava nem aí para a multidão, se ia acontecer nada, eu só quero tocar nas vestes dele, porque eu sei que se eu tocar nas vestes deles eu serei curada. É isso mesmo. Então ela, tipo assim, ela abriu mão de tudo e foi lá. Então eu penso assim, poxa, eu preciso ter essa coisa dentro de mim, entendeu? De ir adorar, independente das pessoas. Eu acho que o grande termômetro, né, para a gente ver se o culto tem o efeito positivo ou não é o que acontece na igreja. Nessas pessoas choram, nessas pessoas fazem barulho, se eles batem palma, a questão não é essa. É o pessoal, é aquilo que vem no nosso coração. E a gente recebeu uma pergunta aqui agora, eu acho que deve ter alguém abrindo o coração para a gente aqui no Código Aberto, querendo conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos ver de quem que é a pergunta, qual é a dúvida e se a gente consegue responder aqui, né? Geralmente a gente consegue. Vamos lá. Oi, pessoal do Código Aberto, meu nome é Patrícia e a minha pergunta é o seguinte: o que é necessário para que a nossa adoração agrade a Deus? Muito bem, Patrícia. Obrigado por ter enviado sua pergunta para a gente, por participar aqui do Código Aberto e que isso incentive você que está assistindo o Código Aberto, você que acompanha a gente. Mande sua pergunta, seu vídeo. Se você juntar o povo da sua igreja e mandar um vídeo assim, um abraço aí para o Código Aberto, você pode aparecer aqui junto com o povo da sua igreja, tá bom? E é isso aí, gente. Me ajudem aí, por favor, a responder a pergunta da Patrícia aqui. O que eu preciso fazer para minha adoração ser aceita por Deus? Tem uma passagem aqui muito boa que está em Salmo 51. Vou pedir você aí de casa que abre a Bíblia. Salmo 51. Rapaz, muito bem, versículo viu? 17. Já está pedindo o povo em casa abrir a Bíblia junto. É que sem a Bíblia não adianta nada o nosso estudo. Com certeza, você está certíssimo. Então vamos para a Salmo Bíblia. 51, Versículo 17. verso 17. Ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É aquilo tudo que a gente discutiu, é uma questão de sinceridade, humildade. É você vir a Deus com suas faltas, com seus pecados, com suas lutas, entregar seu coração e falar: Senhor, é isso aqui que eu sou. Isso é adorar, por incrível que pareça. Não é assim, envergonhar Deus. Não, isso é adorar, é você dizer: Deus, sabe, você reconhecer para Deus que você precisa dele, isso é adoração. Você reconhecer, eu não sou nada sem ti, eu preciso de você na minha vida, isso é adorar. É quando você se entrega assim, sem reservas. Porque eu fico pensando que às vezes a gente é assim. A gente diz que a gente tem fé, aquela coisa toda e tal, mas quando as coisas da nossa vida meio que estão nas nossas mãos, quando as coisas saem das nossas mãos e você não tem controle nenhum sobre elas, que você está totalmente nas mãos de Deus, aí que a sua fé é aprovada. E muitas das vezes falta essa fé verdadeira da gente acreditar mesmo, sabe? E falar assim: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas eu confio plenamente em Ti. Às vezes eu estou colhendo frutos dos erros que eu cometi, mas, Senhor, eu estou vindo aqui porque o Senhor é a única saída para a minha vida. E quando você abre o coração, e era isso que Davi fazia, quando a gente viu numa lição anterior que a gente estudou algumas semanas atrás, que ele não tinha essas reservas com Deus, né? Ele chegava e: Senhor, eu quero que meus inimigos morram. Ele falava assim, Deus. Ele chegava com Deus e falava: eu quero que, né? Senhor, crie em mim um coração puro e tal. E aquela coisa de, mesmo quando o profeta Natan chegou para ele, contou aquela história da ovelhinha para ele poder entender a história, ele reconheceu na hora
que ele estava errado. Então, eu falo assim, poxa, eu preciso ter um relacionamento desse com Deus. Um relacionamento sem reservas. Eu acho que a verdadeira adoração, respondendo a pergunta da Patrícia, é quando você vai você mesmo. Entendeu? E quando você vai você mesmo, mas assim, com o coração aberto para que o Senhor te transforme. Porque você pode ser, e por você mesmo, falar assim, eu sou assim, bicho, dá o teu jeito aí, porque eu não vou mudar não. Está errado isso. Então você vai do jeito que você está, mas você vai com o coração aberto para ser transformado. Para ser transformado. Um comentário para complementar, aqui no Guia do Estudo diz, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus de modo que a nossa vida seja transformada. Exatamente. É mais importante que o local e as formas de religião. A nossa atitude com Deus, então, tem mais relevância do que o local onde eu estou, do que a forma como... não a forma, né, mas o lugar onde eu presto o culto. O negócio é a forma como eu me entrego para Deus. Eu estou com um questionamento aqui, uma perguntinha boa aqui para vocês agora. É o seguinte, a gente sempre fala, ou geralmente, né, coloca a necessidade da entrega para quem está passando por problemas, para quem tem dificuldades, para quem tem uma vida toda bagunçada, para quem... Mas pode ter gente assistindo a gente que fala assim, escuta, eu não tenho problema financeiro, porque eu sou organizado nas minhas finanças, eu não bato na minha mulher e minha mulher não fica brigando comigo, a gente tem um casamento estável, ou então os meus pais têm uma estabilidade, eu tiro boas notas na escola. Essas pessoas precisam de Deus também? Claro que precisam. Você precisa ir lá agradecer, porque está dando tudo certo. A adoração por Deus está prosperando você. Qual é o problema? A adoração, então, nesse sentido, não é para quem está buscando uma bênção. A adoração nunca deve ser por isso, então. Claro que não. É sempre uma resposta e reconhecimento pelo que Deus já fez e a garantia de que Ele vai continuar sempre do nosso lado. A ideia de adoração é essa? É aquela coisa do fim em si mesmo. A adoração é um fim em si mesmo. Existe outro nome para quando eu preciso de uma bênção. Isso se chama oração, se chama súplica, petição. Adoração não é isso. Adoração é você agradecer, é adorar, é reconhecer. Né? Eu estava pensando justamente isso aí. Eu acho que você não precisa ter motivos para adorar. Você adora porque como não adorar Deus? Você reconhecer a soberania de Deus. Quando você reconhece isso, você pode estar bem, você pode estar mal, isso não vai influenciar na sua adoração. É que nem aquela história, por exemplo, eu sou amigo do Isaac. Aí um dia eu briguei com o Isaac e paro de falar com você. Tipo, cara, o que tem a ver? E muitas pessoas fazem isso. Teve um problema, não vou mais na igreja, não quero mais estudar lição, não quero mais ler a Bíblia, não quero fazer mais nada. Por quê? Não, porque eu não estou bem. Deus não está olhando para mim. Tá, mas qual é o problema de você estar passando por dificuldades? Isso quer dizer que Deus não está com você? Não tem nada a ver. Né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, venci o mundo. Está tudo aqui, ó. Sabe o que é mais interessante? No próprio verso áureo dessa lição que a gente está estudando, se a gente for olhar lá, no contexto da história ali, que esse verso está dizendo, a pessoa para quem Jesus estava falando isso era uma mulher que não era respeitada na época, mulheres não eram respeitadas naquela cultura. Ela era adúltera, porque ela já tinha tido vários maridos. Jesus fala, e esse que está com você agora não é seu marido, ou seja, era uma adúltera. E ela era samaritana, que também eram pessoas completamente desprezadas naquela época. E Jesus está falando... Desprezadas pelos israelitas. Pelos judeus, né? Isso. E Jesus fala assim, eu estou procurando pessoas verdadeiras em adoração. Né? Ele estava mostrando para os discípulos ali que qualquer um pode adorar. Não importa a nacionalidade, né? Assim como hoje a gente pode falar para quem acompanha o programa em casa, o negócio aqui não é a placa da tua igreja, mas é a forma como você tem adorado esse Deus, como que está o seu coração. Na volta do intervalo, tem um presente para oferecer para você. Se você quiser conhecer melhor esse Deus, não muda de canal. Continua com a gente aqui na Rede Novo Tempo, fica ligado aqui, o presente é especial. Código Aberto vai para o intervalo, mas a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Valeu pela sua companhia e porque você curte o nosso programa. Você sabe que hoje nós estamos falando aqui sobre a adoração e como adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu encerrei o bloco anterior dizendo para você que a questão aqui não é a placa da igreja, é o teu coração. Mas é o teu coração com vontade de conhecer melhor esse Deus. Por isso, eu tenho um presente aqui para oferecer para você. Se você entrar em contato com a gente aqui na Rede Novo Tempo, se você mandar o seu e-mail aqui para o Código Aberto,
você vai ganhar esse presente incrível. É o estudo bíblico, um guia de estudos da Bíblia, agora saiu. Para jovens, você vai conhecer melhor esse Deus, vai entender melhor o plano desse Deus para você e como adorar esse Deus também em espírito e verdade. Continue acompanhando o Código Aberto, mande seu e-mail para a gente, ganhe um presente e adore a Deus dia após dia. Um dos temas que o Guia de Estudos traz para a gente é a forma como Maria, a mãe de Jesus, como ela adorou o cântico de Maria, né? Como é descrito em muitas Bíblias aí, e o Guia de Estudos também chama desse jeito. Por que Maria cantou? Qual era a razão da gratidão dela? O JR estava comentando aqui, acho que a própria pergunta que você fez, se eu tenho tudo, né, se eu sou abençoado, então aí está tudo certo. Maria ali, né, naquele contexto que eu já tinha citado antes, né, uma mulher, ela não era muito respeitada, ela não tinha muito crédito com a sociedade. E ela foi grandemente abençoada, praticamente ela tinha tudo de Deus ali, Deus conversou com ela, né, através do seu anjo, e ela tinha tudo, e o que ela fez? Ela falou, beleza, agora eu tenho o que eu preciso, agora eu vou ser mais respeitada, né, eu sou a mãe do rei do universo, beleza, né? Sossegado, já era, vou viver minha vida agora com crédito. Não, ela agradece, ela entoa cânticos ali de louvor e adora a Deus. É isso mesmo. E justo nesse sentido, né? A adoração como uma resposta, mas uma coisa que eu acho muito legal de Maria, né? Quando a gente fala de Maria, a disposição, né? Ela em momento nenhum se negou à missão que Deus colocou na mão dela, ela tinha disposição para fazer a vontade de Deus, que é algo fundamental que a gente precisa ter também. O que eu acho interessante nesse caso aí é que não só a Maria, mas o próprio José também. Sim. Imagina você, homem, você está noivo de uma virgem e você não casou com ela ainda e ela parece grávida. Falando que é do Espírito Santo. Falando que é do Espírito Santo. Tipo, pô, meu irmão, que negócio é esse aí? Entendeu? Então você vê que até ele mesmo, ele tinha uma comunhão com Deus, para que quando o anjo apareceu para ele e contou, ele aceitou numa boa. Não duvidou, né? Ele creu. E foi maravilhoso. É linda esse episódio da história. Né? Até a gente pode colocar no contexto do casal, né? Sim. A confiança que um demonstrou no outro, Exato. a forma como os dois estavam dispostos a servir a Deus e a ficar do lado de Deus. Como que eu desenvolvo essa disposição, será, para fazer a vontade de Deus? De onde que vem essa vontade? É entrega, é reconhecer que você sozinho não tem essa vontade. É você chegar para Deus e falar, Senhor, eu não tenho essa vontade, eu quero ter, mas eu não tenho forças, eu preciso de Ti. É aquela coisa do dia a dia, né? Eu acho que muitas das vezes a gente, na nossa vida espiritual, às vezes a gente fica esperando grandes acontecimentos na nossa vida para a gente se consagrar. Eu acho que não precisa disso, né? Infelizmente, nós parece que somos movidos a desgraças, talvez. Se alguém aparece com câncer na sua família, aí você não se apega em Deus. Então, eu acho muito engraçado na época do 11 de setembro lá, né? Que o caiu as Torres Gêmeas, aquela coisa toda, o mundo inteiro ficou naquele pavoroso todo. Aí eu lembro que nessa igreja, não, o Senhor está voltando, e aí nos vamos apegar a palavra de Deus, e que não sei o que, bicho, não deu 4 meses, tudo voltou normal, estava tudo tranquilo, passou o fogo. Eu falo assim, a gente não tem que viver por eventos, a gente tem que viver porque a gente reconhece o Deus soberano que nós temos, que nos ama, que deu a vida dele pela gente. Então é dia a dia, cada dia você subir num degrau com Deus, se libertando das cadeias que te prendem ao pecado e tal. Esse é o processo da santificação, um degrau cada dia. Entendeu? Por mais que eu falhe, eu continuo sempre caminhando. Exatamente. E um detalhe importante da história de Maria, que por nenhum momento ela se colocou a mais que Jesus, por ser mãe. Né? Ela não se igualou a Deus por isso. Né? Ela estava ali louvando, estava contente, gratidão, adorando, por ser a escolhida. Né? Mas por nenhum momento ela se sentiu mais. Né? Ou ela demonstrou que ela queria receber adoração por esse ato, né? A gente, puxa vida, eu tenho uma admiração tremenda por essa mulher. É uma mulher incrível. E se não fosse, não teria sido escolhida por Deus, né? Mas em momento nenhum ela se coloca na posição de receber adoração pelo que ela passou. Pelo contrário, ela se coloca também no papel de uma adoradora, né? Serva. No cântico dela, aqui em Lucas 1, ela fala assim, pois atentou para a humildade da sua serva e me atendeu. Né? Eu acho isso fantástico. E as palavras que ela fala aqui repetem aquilo que a gente vem discutindo. Ela fala assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Meu Redentor, em algumas outras versões, ela está novamente reafirmando esse papel de Cristo como Criador, Senhor e Redentor. E ela fala aqui, adorar com a alma e com o espírito.
né? As duas coisas novamente. Porque o ser humano, ele é um ser holístico, ou seja, é uma coisa completa, não tem como você separar uma coisa da outra, fazer exatamente. uma dicotomia. Né? Uhum. E o ser humano foi criado por Deus para prestar esse culto, para adorá-lo dentro da igreja, né? De forma alguma. Também, Não na só, verdade. não né? só na igreja. Então, se não só na igreja, onde mais? Como viver essa vida de oração em espírito e em verdade? Deem algumas dicas aí pra gente. A gente tem mania de no sábado bater cartão na igreja, né? É. Muitas pessoas fazem isso. E assim, eu vou lá, levanto as mãos, No adoro, dia de culto, canto, eu vou oro, até a igreja. maravilhoso, me emociono, choro, chego em casa. Só que chega lá segunda-feira, eu tô indo pro trabalho, aí chega alguém para me pedir ajuda, eu falo assim, não, tô atrasado, dá licença. Cada um com seus problemas. Ema, cada um com seus problemas. Tem uma música que eu canto e eu sou até muito apedrejado por algumas pessoas por causa dessa música. Se você quiser, depois só você entrar no YouTube lá e procurar. Se você não vai, dá uma atrapalha. Que fala justamente desse cristão, que é o cara agente secreto de Deus. Tipo, ele só da igreja, ninguém pode saber, bicho. Ninguém pode saber que eu sirvo a Deus, entendeu? E essa música é uma crítica a esse tipo de comportamento, não a determinadas pessoas, mas comportamentos que muitas vezes a gente tem. Né? E eu acredito que o cristianismo, na verdade, a adoração, assim, a Deus e o servir a Ele, acontece dos portões da igreja para fora. Porque ali qualquer um pode adorar, qualquer um, exatamente. Dentro entendeu? da igreja, um ambiente propício para isso. Para isso. Agora, quando você sai dali, aí é que se o cristianismo acontece. Se esse cristianismo realmente existe dentro de você ou não. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, não, a gente, a Novo Tempo e a igreja, assim, tem aquela coisa da janela 1040 dentro do mapa, a gente tem que alcançar. Cara, não adianta nada a gente alcançar a janela 1040 se o seu vizinho não sabe que você é cristão e não sabe da mensagem de salvação. Então, essa janela 1040 é uma região, né, geográfica do mundo que a gente tem muita dificuldade de entrar, porque o cristianismo é proibido, não é exatamente, aceito, né? E assim, eu fico pensando, hoje, as minhas preocupações é o seguinte, tipo, os meus vizinhos da minha rua, eles precisam saber o Deus que eu sirvo. E eu, dentro da minha casa, durante a semana, no meu relacionamento com a minha esposa, como eu os trato no dia a dia, entrando... Porque assim, como a gente, às vezes todo mundo tem a vida corrida, às vezes você vê os vizinhos só, tipo, você está saindo para o trabalho, você vê, opa, tudo e tal, sei o quê. Mas, por exemplo, e essa preocupação de evangelizar, ela tem que cutucar a gente o tempo inteiro. Porque quando chegou aqui assim que a gente chegou, foi morar onde a gente mora hoje, né? Eu e o Ló, a gente sempre tava essa preocupação de, cara, o que a gente pode fazer para os vizinhos aqui, para eles saberem, conhecerem Deus. Então, uma hora você batendo papo, alguém vai na calçada, e tudo bom, você trabalha lá na TV Novo Tempo, a hora que você puder, assiste o canal lá, tal, não sei o quê, né, canal tal, não sei o quê, vai falando para a pessoa, você trabalha lá? O programa tal, assim, tal, eu fiz a trilha para ver o que você acha, que não sei o quê. Aí, querendo ou não, a pessoa pega, e quem sabe, o Espírito Santo não aproveita uma oportunidade gancho, dessa. Uma chance, exatamente, né? E você pega, e o Espírito Santo alcança essa pessoa. Chegou no Natal, eu falei para ele, vamos pegar uns calendários desse da Novo Tempo, que a Novo Tempo fez aqui, e eu comprei para todos os meus vizinhos da rua. Então, assim, é devagar. Claro que às vezes você não pode chegar chegando, que é uma gíria popular, né? Vai na maciota, devagarzinho, vai falando de Deus, tato, respeita, porque existem pessoas que elas não querem saber de Deus. E você tem que respeitar isso também, porque se você respeita isso, elas vão te respeitar como cristão. Tipo, só, respeito que eu não estou afim do negócio. E aí essa adoração em espírito e verdade, eu acho que nesse momento entra a oração. Exatamente. Né? Se eu não tenho como falar, se eu não você tenho como ora intercedendo eu vou pela interceder pela pessoa. Exatamente. Né? O Isaac, você estava comentando comigo, cara, você tem um ministério legal que você faz pela internet, né? Você tem um blog, como que é esse teu blog aí? É verdade, eu trabalho ali muito com crônicas, né? O JR aqui, ele tem as músicas dele de observação do cotidiano, eu trabalho da mesma forma, só que escrito, né? Eu não sou músico do jeito que ele é, mas eu trabalho bastante com essa coisa do cotidiano. Às vezes eu assisto um filme, poxa, isso tem uma mensagem legal. Aí eu vou e comparo com uma parte da Bíblia, sabe? A gente pega um exemplo prático da nossa vida e chama Crônicas para Cristãos Cansados. Né? Porque hoje é muito difícil a gente manter esse ritmo que a gente precisa. Né? Nós estamos todos cansados. E quando Jesus fala assim, vigiem e orem, mantenham-se acordados, na verdade a gente está dormindo. Né? Então tem essa tentativa de alimentar para que a gente possa se manter acordado, se manter nessa vigia tão necessária para o retorno de Cristo. Né? O propósito, então, desse ministério que você vem desenvolvendo aí com o blog é de chamar os jovens da igreja, não só os jovens, né, os internautas de uma forma geral, todo mundo. a ter esse contato com Deus, esse reavivamento, né, junto com Cristo. Eu sei que a Ingrid desenvolve também um ministério semelhante, né, Ingrid, com o seu blog. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar no blog aqui do Código Aberto o link para que as pessoas tenham acesso ao seu blog, tenham acesso ao blog do Isaac também e conheçam o ministério
através da música que o JR já vem desenvolvendo há algum tempo, né, JR? Vou fazer o seguinte, eu tenho pouquinho tempo aqui só, já vou encerrar o programa, mas eu queria que você desse esse último recado para quem está acompanhando em casa, né? Chamando-os para ser esses adoradores em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas pensam que elas têm que atravessar o mundo para fazer alguma coisa. Na verdade, você faz lá do seu computador, lá da sua casa, enquanto você faz o blog. Dá esse incentivo para o pessoal participar disso, né? Desse movimento. Tem uma frase que eu sempre carrego muito comigo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo para as pessoas, né? Prega o evangelho, se necessário, utilize palavras. É uma frase de Francisco de Assis que ela fala muito comigo. Adorar não é simplesmente dizer alguma coisa, é a forma como você vive, é a forma como você trata as pessoas, sabe? Então, seja um adorador, amando o seu próximo, amando a Deus, porque esse é o maior dos mandamentos. Com certeza, é isso mesmo. Isaac, obrigado por você veio participar com a gente aqui no Código Aberto, dividir as suas ideias, a sua história de vida. Mesma coisa com o JR, que vai cantar. Que música você vai cantar pra gente agora, JR? Vou cantar A Eternidade Será Pouco. Que legal. Essa vai ser a última faixa do meu CD. E já tá chegando aí, daqui a pouco, né? Daqui vamos a pouco, orar, vamos daqui orar. a muito, mas uma hora chega, né? Uma hora vem. Tá bom. Isso que Ingrid, vem. obrigado, querida, que você veio aqui também participar Obrigada com a gente a do vocês, Código tô muito Aberto. feliz Grande de ter abraço lá participado para do sua programa. igreja, para o pastor da sua igreja, para os pastores de lá que são os meus amigos que eu conheço também há algum tempo. E você que gosta, você que assiste, ou quem sabe você que estava zapeando a TV e foi parar aqui agora na Rede Novo Tempo, esse aqui é o Código Aberto, chamando você para adorar a Deus em espírito e em verdade. Que você escute agora essa música e que Deus fale com você, chamando você para adorá-lo e servi-lo, da forma que você sabe, no ministério que você pode desenvolver. Um grande abraço para você. Fique agora com esse hino e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Novo Tempo, no Código Aberto. Em meio a esse mundo imenso, cheio de dor e aflição, por um momento paro e penso em seu amor e proteção, querendo sempre o melhor pra mim, mostrando em que direção seguir. Poderão cair 1000 ao meu lado, mas eu em pé ficarei. A eternidade será muito pouco para te agradecer por esse amor tão louco. A eternidade será muito pouco para entender esse amor que se preocupa com os detalhes da minha vida, como se eu fosse o único aqui. A eternidade será pouco, pouco pra te adorar, pouco pra te abraçar, meu Deus. Nossa vida nesse mundo, tempestades vêm e vão, e facilmente esquecemos da tua poderosa mão, agindo no invisível, livrando na provação,
vitória é nossa herança, pra que duvidar ou não? A eternidade será muito pouco para te agradecer por esse amor tão louco. A eternidade será muito pouco para entender esse amor que se preocupa com os detalhes da minha vida, como se eu fosse o único aqui. A eternidade será pouco para te adorar, pouco para te abraçar, meu Deus.